O acordar tardio do sonâmbulo? Pergunta. Apesar de alguns alimentar a ilusão da reversão dos acontecimentos na Ucrânia, os decisores sabem que a possibilidade disso acontecer é extremamente remota. Major-General Carlos Branco. A retirada das forças russas de Kharkiv e Kherson no verão de 2022 criou nas elites políticas e em alguns aeropagos documentaram a ilusão de que a Rússia iria sucumbir. Os objetivos estavam a ser atingidos. Foi um momento de triunfalismo, no entanto, como podemos hoje comprovar, essas opiniões resultavam de uma avaliação errada da situação baseada em informação falsa e premissas enviesadas. Senadores norte-americanos regozijavam que a guerra na Ucrânia está a ser um grande investimento. Sem baixas americanas, Washington estava a conseguir destruir a metade da capacidade militar russa, apenas com 3% do seu orçamento de defesa. Nunca tinha sido tão elevada a crença na possibilidade de um levantamento contra Putin. Um dos motivos desta guerra, se não o mais importante, é de uma operação de mudança de regime em Moscou, várias vezes manifestada por Washington e Kiev. Era o sonho do grupo de neoconservadores que rodeiam a administração Biden. Contudo, o anunciado e previsto insucesso da ofensiva ucraniana no verão de 2023 trouxe à tona a falta de sustentabilidade das crenças alimentadas pela propaganda. As vozes otimistas e confiantes na derrota russa começaram a baixar o tom e a emudecer. Exceção feita a sempre irrepreensível Ursula von der Leyen, que com as Soundbites fora do prazo, veio dizer em Davos que a Rússia tinha perdido 50% da sua capacidade militar. Os desenvolvimentos políticos na Rússia e na Ucrânia vieram mostrar que o cálculo estratégico da administração Biden, abraçado servilmente pelos europeus, falhou redondamente. Ao invés do desejado, a popularidade de Putin aumentou e a economia russa não desabou. Pelo contrário, prosperou. Como nota disso os relatórios de várias organizações internacionais insuspeitas. Recentemente, a Newsweek corroborou esses relatórios, removendo dúvidas que ainda pudessem subsistir. A imposição de sanções resultou no fiasco, tendo a Rússia encontrado alternativas para escoar os seus hidrocarbonetos. A tentativa do G7 de impor à Rússia um preço máximo de $60 por barril de petróleo não funcionou. Hipocritamente, os Estados Unidos romperam as sanções que tanto advogaram, comprando petróleo diretamente à Rússia, ao preço de 74 e 76 por barril, segundo a USA Energy Administration. Associe-se a isso o aumento da produção industrial. A Rússia teve em 2023 um invejável aumento de 3,5% do PIB. Foi com imensa perplexidade que ouvimos o mais alto dignatário da NATO, Jens Stoltenberg, vir reconhecer na recente reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos aquilo que muito poucos vinham consistentemente afirmando há cerca de 2 anos e pelo fato foram agraciados com o epiteto de putinistas. O Ocidente subestimou a Rússia. Esta conclusão tardia é de uma imensa gravidade, uma vez que ilustra a realidade virtual em que ocupantes de altos cargos têm vivido e o desvalor com que as vidas ucranianas foram equacionadas. As dificuldades da administração Biden e dos europeus em sustentar o esforço de guerra ucraniano vieram agravar um ambiente que começava a não ser percebido como favorável, e em que se registrava uma inversão de tendência. Se para Kiev não se consegue ainda visualizar com precisão como irá terminar a guerra, para a administração Biden começa a visualizar-se mais um fracasso estratégico. Uma vez a Casa Branca foi vítima das alucinações de um grupo de neoconservadores que, de uma maneira ou de outra, continuou a causar perdas irreparáveis à imagem externa dos Estados Unidos. Fizeram quase tudo errado para confrontar a China. Biden devia ter garantido a neutralidade de Moscou, mas a obsessão ideológica neoconservadora foi mais forte do que o pragmatismo. Não só aproximaram Moscou de Pequim ao ponto de hoje Moscou se preparar para cortar completamente os laços econômicos com a Europa, como correm o risco de se verem envolvidos em 2 crises estratégicas em simultâneo, para as quais não estão preparados, comprometendo decisivamente as suas ambições hegemônicas globais. No Ocidente, nomeadamente em Portugal, não faltaram comentadores a aplaudir este disparate. A situação no terreno e o aumento das dificuldades em apoiar o esforço de guerra ucraniano não só provocou uma enorme frustração e desespero no Ocidente, como contribuiu para aumentar a confiança de Moscou, como se torna cada vez mais óbvio. É realista pensar ser possível reunir condições para a realização de uma futura contraofensiva que possa superar de 2023. Quem alimenta essa possibilidade está completamente desafastado da realidade. Nem os europeus têm capacidade para apoiar, nem os ucranianos para realizar. Kiev procurou lançar desesperadamente uma contra-ofensiva e impopular campanha
de mobilização de 500 mil soldados durante o ano de 2024. Ora, esse efetivo não visa atribuir capacidades ofensivas às forças armadas ucranianas, mas tão somente repor cerca de 20 mil baixas mensais, isto é, recompletar, ou seja, conferir-lhes apenas capacidade defensiva. Por outro lado, o Ocidente não tem, aparentemente, um plano para impedir o insucesso ucraniano que se vislumbra no horizonte. Parece restar-lhe a incomodidade e o desespero, em vez de enfrentar os fatos. Assistimos a uma fuga para a frente, branda o papão de uma terceira guerra mundial. A Rússia vai atacar a OTAN e vão fazê-lo através dos estados bálticos, que o presidente Biden confundiu com Balcãs. Estas declarações alarmistas visam criar o pânico entre a população e escamotear desonestamente o tremendo erro de análise feito. Não há consenso quanto à data desse ataque. Uns falam num ano, outros 3 e outros ainda em 5 a 8. De modo descontraído e ligeiro, o ministro da Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, afirmou que nos encontramos num estado de pré-guerra mundial para tornar mais realista a ameaça. Um jornal alemão veio divulgar um documento secreto a explicar como irá decorrer essa operação. Desacreditada a tese da derrota russa, há que ocultá-la, criando outra tese. A histeria alarga-se. O Charmen do Comitê Militar, almirante Robert Bauer, veio desajeitadamente assustar os europeus, sugerindo-lhes que se preparassem para o conflito como se fosse amanhã. É preciso água, um rádio, uma lanterna e pilhas para garantir que sobreviverá nas primeiras 36 horas. Coisas assim simples, mas tem de perceber que a paz não é um dado adquirido. Na Suécia, por exemplo, sucedem-se as notícias alarmistas com declarações do mais alto dignatário militar do país, o general Mikael Biden, a alertar que todos os suecos deveriam estar preparados para a guerra. A ampliação desta campanha de medo, em que participam alguns dirigentes, comentadores, baseados num argumento falso, temos de parar a Rússia agora porque no futuro será mais difícil, visa pressionar também a obtenção dos recursos financeiros para a Ucrânia. Apesar dos recentes apelos, os indícios de preparação para uma guerra já têm alguns anos. A criação de uma infraestrutura logística na Europa não é de agora, como a prova, por exemplo, a criação da mobilidade militar inserida nos programas de cooperação estruturada permanente da União Europeia em 2018. Mais recentemente, a Finlândia disponibilizou 15 instalações militares no seu território para os Estados Unidos, a instalarem unidades militares e pré-posicionarem equipamento militar. Por seu lado, a Polônia disponibilizou o seu território para a instalação de bases militares alemãs pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a semelhança do que já tinha anunciado fazer na Lituânia, nos países bálticos. A linha de caminho de ferro com a bitola utilizada na antiga União Soviética está a ser transformada na bitola europeia, um projeto que poderá estar terminado apenas em 2030. Entretanto, a OTAN criou um programa que designou por Stinger militar, permitindo que as tropas da aliança se movam rapidamente e sem obstáculos dentro da União Europeia. Por seu turno, a Romênia acelera rapidamente a construção de uma nova autoestrada até a fronteira com a Ucrânia, que poderá ser utilizado para facilitar a movimentação de forças militares no caso de conflito. Importa mencionar que esse projeto, pensado há muitos anos, ganhou um caráter de urgência a seguir a invasão russa da Ucrânia. Sempre nos interrogamos qual poderia ser a resposta do Ocidente caso se viesse a verificar um debacle da Ucrânia. Os desenvolvimentos recentes começam a apontar para uma resposta. Apesar de alguns alimentarem a ilusão de reversão dos acontecimentos na Ucrânia, os decisores sabem que a possibilidade disso acontecer é extremamente remota, como também sabem que os próximos 5 ou 7 anos serão de grande agitação geoestratégica, em que as potências emergentes vão procurar tirar partido do vazio de poder criado pelo desmoronamento em curso na ordem mundial. Como tem sido sublinhado por vários acadêmicos, a possibilidade da transição de poderes na ordem internacional envolve o uso da força pelos principais atores é extremamente elevada. Acresce que o teatro de operações ucraniano reúne as condições para esse embate. Lamentavelmente, assistimos na praça pública a atiçadores da fornalha, uns manifestantemente impreparados, outros escandalosamente ilustrados. O objetivo de ambos os grupos é claro: incutir na opinião pública a inevitabilidade de um conflito armado de larga escala, escamoteado conscientemente as consequências de um confronto dessa natureza poderia ter, nomeadamente, o arrastado de toda a Europa. Esperamos que o exercício Steadfast defenda e organizado pela OTAN, envolvendo cerca de 90 mil militares, o maior exercício desde o fim da Guerra Fria, cujo tema genérico é repelir uma invasão de forças terrestres, fique por um exercício, não haja a tentação de se intrometer nos desenvolvimentos em curso da Ucrânia. O
acordado tardio do sonâmbulo, Major-General Carlos Branco. Pentágono mantém silêncio sobre plano de instalação de armas nucleares dos Estados Unidos no Reino Unido. O Pentágono se absteve de confirmar ou negar os relatos recentes que sugerem que os Estados Unidos planejam instalar armas nucleares no Reino Unido. Em comunicado enviado a Sputnik, na sexta-feira, o porta-voz do Departamento de Defesa americano afirmou que a política americana não fornecer informações sobre a presença ou ausência de armas nucleares em locais específicos. É política dos Estados Unidos não confirmar nem negar a presença ou ausência de armas nucleares em qualquer local geral ou específico, declarou o comunicado. A declaração destaca ainda que os Estados Unidos atualizam rotineiramente as suas instalações militares nas nações aliadas. Há cerca de uma semana, em seu primeiro discurso como ministro da Defesa do Reino Unido, Grant Shapps previu um conflito entre o Ocidente, a Rússia, a China, Irã e a Coreia do Norte, pedindo ainda que os seus aliados aumentem seus gastos militares a fim de combater essa ameaça existencial. Esta resposta surge em relato divulgado pelo jornal The Telegraph, que sugerem que os Estados Unidos planejam instalar bombas gravitacionais B-6112 na base de Lakenheath, no Reino Unido, pela primeira vez em 15 anos. O veículo afirma que essa movimentação ocorre após a decisão dos Estados Unidos de retirar o seu arsenal nuclear em território britânico em 2008. As bombas B-6112 são descritas como 3 vezes mais poderosas do que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. A Rússia expressou sua preocupação com estes relatos e a representante oficial do Ministro das Relações Exteriores, Maria Zakharova, afirmou que o Kremlin consideraria tal implementação de armas nucleares uma ação de escalada. Estados Unidos aprovam venda de caças F-16 para a Turquia e F-35 para a Grécia em meio a movimentações da OTAN. O Pentágono, em um comunicado divulgado hoje, 26 de 1 de 2024, anunciou a aprovação de uma possível venda militar estrangeira à Turquia, envolvendo a aquisição de caças F-16 e equipamentos relacionados a um custo estimado de 23 bilhões. O Departamento de Estado dos Estados Unidos também deu luz verde para a venda de caças F-35 para a Grécia, totalizando cerca de 8,6 bilhões. A decisão ocorreu após a Turquia aprovar a adesão da Suécia à Organização do Tratado Atlântico Norte, conforme anunciado pelo presidente do Comitê das Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos, Ben Cardin. Felicito o Parlamento turco pelo seu importante voto a favor da aprovação do protocolo de adesão da Suécia à OTAN e Erdogan por assiná-lo, declarou Cardin. Ele destacou que sua decisão não foi tomada levianamente, mas que esperava o início de um novo capítulo das relações Estados Unidos-Turquia na expansão da OTAN. Anteriormente, a Casa Branca instou o Congresso dos Estados Unidos a aprovar a venda dos caças F-16 à Turquia. A aprovação foi obtida com a maioria dos deputados do Parlamento turco, votando a favor do projeto de lei que aprova o protocolo de adesão da Suécia ao bloco na última terça-feira, 23 de 1 de 2024. Vale destacar que a Suécia, como membro da União Europeia, concordou em apoiar a adesão da Turquia à União Europeia. Em troca da ratificação do seu pedido de adesão à OTAN, o secretário-geral Jens Stoltenberg afirmou que as questões das adesões não estão relacionadas entre si. Esse desenvolvimento ocorre em um contexto mais amplo de movimentações geopolíticas da OTAN, com a Finlândia a tornar-se o 31º membro da organização em abril de 2023, após solicitar a adesão juntamente com a Suécia em maio de 2022. Os dois países citaram a operação militar russa na Ucrânia como motivo para abandonar a sua neutralidade e buscar a integração à aliança, enquanto o pedido da Suécia ainda aguarda a aprovação húngara e turca. A Ucrânia está perto de um ponto crítico devido à diminuição da ajuda ocidental, diz porta-voz. A Ucrânia está ficando sem armas e a ajuda do Ocidente está acabando, escreveu o observador Conan Eccles no Responsible Statecraft. A Ucrânia se aproxima de um ponto de viragem, aponta o artigo. De acordo com o jornalista, a Ucrânia tem escassez de armas ocidentais. A revista também citou a opinião dos assessores do presidente dos Estados Unidos, John Biden. Segundo eles, a Rússia poderia vencer o conflito dentro de várias semanas ou meses, se o Congresso não der permissão para alocar dinheiro a Kiev. A incapacidade em fornecer nova assistência econômica prejudicará seriamente o governo ucraniano, que atualmente depende do dinheiro americano e europeu, ressalta Eccles. Anteriormente, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky disse que o mundo carece de uma indústria de defesa capaz de se contrapor à Rússia, acrescentando que as forças armadas ucranianas têm uma escassez de drones e bombas. Como uma máquina de guerra, China critica a OTAN em meio a um maciço exercício militar. Um porta-voz do Ministério da Defesa da China, ao ser perguntado sobre a organização do Tratado do Atlântico Norte, criticou fortemente o bloco militar ocidental. É justo dizer que a OTAN é como uma máquina de guerra ambulante. Onde quer que vá, haverá instabilidade, disse o representante chinês Wu Qian sobre a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Instamos a OTAN a parar de inventar mentiras e cessar qualquer movimento perigoso que possa perturbar a Ásia-Pacífico e ter uma visão objetiva e racional do crescimento da China e do exército da China, acrescentou o porta-voz.
A observação dura veio em resposta a perguntas sobre o bloco durante o coletivo de imprensa regular. A OTAN iniciou seu exercício Steadfast Defense 2024 na quarta-feira, 24 de 1 de 2024, reunindo 90 mil militares de países membros da Suécia para participar do exercício durante o próximo semestre. Os Estados Unidos apontam que o exercício é o maior da aliança desde o período da Guerra Fria. Como uma organização militar regional, a OTAN lançou e lutou em muitas guerras em todo o mundo desde sua criação, disse sobre o bloco, que desempenhou um papel fundamental nas guerras da Líbia, Afeganistão e Iugoslávia. Mídia. União Europeia se prepara para assinar em que a Ucrânia não prorrogará o trânsito de gás da Rússia à Europa. A Comissão Europeia estaria em discussões para assegurar que, mesmo os países supostamente mais dependentes do gás russo, possam encontrar outras fontes de suprimento. A União Europeia está se preparando para um possível cenário em que a Ucrânia não prorrogou o acordo sobre o trânsito de gás russo para a Europa, de acordo com fontes citadas na sexta-feira pela agência norte-americana Bloomberg. Anteriormente, a mídia ucraniana citou fontes do governo ucraniano que indicavam que Kiev não prorrogará o acordo sobre o trânsito de gás russo para a Europa, que expira no final de 2024, a não ser que o destinatário alugue a capacidade do sistema de transporte de gás ucraniano. Segundo as fontes, a Comissão Europeia está supostamente partindo do fato de que até mesmo os países mais dependentes dos suprimentos russos, incluindo a Áustria e a Eslováquia, serão capazes de encontrar fontes alternativas no caso de um corte do fornecimento. A Comissão Europeia realizou uma análise preliminar dos possíveis cenários, caso o acordo não seja prorrogado, incluindo a modelagem da capacidade de outras interconexões, como o Turk Stream, para ajudar a compensar qualquer déficit, escreve a Bloomberg. A Comissão Europeia deverá discutir a questão com os Estados-membros da União Europeia em fevereiro, antes de o plano ser formalmente apresentado aos ministros de energia, em uma reunião em Bruxelas no dia 4 de março, continua a agência. Uma fonte da Bloomberg notou igualmente que os países e empresas cujos contratos não expiram no final de 2024 poderão garantir o trânsito de gás pela Ucrânia. Em particular, a Rússia poderia fornecer gás para a fronteira ucraniana, após o que uma organização europeia concluiria um acordo com a operadora do sistema de transporte de gás da Kiev para transportá-la aos países mais dependentes do gás russo, a Áustria, a Eslováquia, a República Tcheca. Índia e França acordam produção militar conjunta durante a visita de Macron ao país asiático. Os dois países assinaram uma série de acordos em várias áreas, incluindo na defesa, como manutenção de caça e fabricação de helicópteros e submarinos. A Índia e a França acordaram a produção conjunta de equipamentos de defesa, incluindo helicópteros e submarinos para as Forças Armadas Indianas, e a produção para países amigos, anunciou Nova Delhi no final da sexta-feira, 26 de 1 de 2024. O acordo foi alcançado durante a visita do presidente francês Emmanuel Macron, que se encontrou com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Noticiou o governo em um comunicado. Macron e Modi concordaram em expandir os laços bilaterais na produção de defesa, energia nuclear, pesquisa espacial e o uso de inteligência artificial para serviços públicos como a mudança climática, saúde e agricultura, detalhou a declaração. No entanto, não foi revelado um valor para os acordos. Os dois atos responsáveis notaram a criação de serviços de manutenção, reparo e revisão pela empresa francesa Safran, criando a capacidade necessária para produzir motores de propulsão de aviação de ponta. Na Índia, acrescentando tais serviços para os motores dos caça-Rafale usados por Nova Delhi, além de uma parceria para helicópteros. Um dos outros acordos atingidos durante a visita foi a fabricação conjunta na Índia de helicópteros H-125 entre a montadora europeia Airbus e a indiana Tata Advanced System Limited. O programa espacial prevê o uso de vários sensores terrestres e espaciais para criar uma imagem dos satélites, incluindo satélites militares e detritos. A Índia e a França concordaram também em intensificar a cooperação no sudoeste do Oceano Índico, após missões conjuntas de vigilância realizadas a partir do território da ilha francesa de reunião em 2020 e 2022. Depois da Rússia, a França é o maior fornecedor de armas para a Índia. Os Estados Unidos estão criando nova estratégia para a Ucrânia que desenfatiza a retomada de territórios, revela a mídia. Washington e seus aliados que fornecem armas a Kiev não conseguiram evitar o colapso da contraofensiva do passado verão europeu da Ucrânia. A nova estratégia do governo Biden este ano vai desenfatizar a recuperação por parte de Kiev dos chamados territórios perdidos. E, em vez disso, se concentrar no apoio de Washington ao regime de Zelensky para sobreviver em meio à operação militar especial. Avanço do Washington Post, citando fontes anônimas. As fontes estavam aparentemente se referindo aos territórios anteriormente reunificados com a Rússia, na sequência de referentes populares. Os interlocutores alegaram que a administração de Biden está ainda se recuperando da contraofensiva fracassada de Kiev em 2023. Está montando a nova estratégia, que inclui ajudar o regime de Zelensky a fortalecer suas forças armadas e a economia diante do impasse de financiamento da Ucrânia pelo Congresso dos Estados Unidos. O plano emergente, uma mudança acentuada em relação ao ano passado, quando os militares dos Estados Unidos e aliados apressaram
treinamento em envio de equipamentos sofisticados para Kiev, na esperança que pudesse rapidamente empurrar as forças russas, ressaltam especialistas. De acordo com a fonte, a ideia é ajudar a Ucrânia a manter sua posição no campo de batalha por enquanto e colocá-las em um caminho mais sustentável. Vale ressaltar que, no início de janeiro, o ministro da Defesa da Rússia, Shoigu, disse que a Rússia continuará atingindo consistentemente os objetivos da Operação Militar Especial. Ele relatou que em 2023, a respeito das Forças Armadas da Ucrânia, excederam 215 mil homens e 28 mil peças de armamentos. China sentenciou a prisão ao empresário do Reino Unido por fornecer inteligência legal, relata a mídia. Um cidadão britânico perdeu há meses uma apelação após ser detido por acusações de espionagem. Ian Stones trabalhou durante décadas em operações de empresas ocidentais na China. A China disse na sexta-feira, 26 de 1 de 2024, que condenou um cidadão britânico em 2022 a 5 anos de prisão por fornecer inteligência ilegal, informou na quinta-feira o jornal norte-americano The Wall Street Journal. O empresário britânico Ian Stones, segundo as fontes da mídia, havia desaparecido em 2018 após décadas de trabalho na China, onde, segundo dados publicados revelados, trabalhou para as operações na China de grandes empresas multinacionais europeias e norte-americanas, incluindo a BP, Pfizer Pharmaceuticals e General Motors. Ele também foi consultor sênior da China do Conference Board, uma empresa de pesquisa de negócios sediada em Nova York, onde foi fundamental no desenvolvimento de relacionamentos com agências como o Escritório Nacional de Estatística da China e do Banco Central da China, de acordo com sua biografia no portal de Conference Board, cito Wall Street Journal. Questionado na sexta-feira sobre a notícia, Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, comentou que um tribunal de Pequim condenou em primeira instância o réu britânico a 5 anos de prisão pelo crime de obtenção ilegal de inteligência para atores estrangeiros em 2022. Após uma apelação, referiu o julgamento foi confirmado em setembro de 2023. Wang disse que o tribunal julgou o caso estritamente de acordo com a lei e que Pequim garantiu totalmente os válidos direitos legítimos do prisioneiro e assegurou que os funcionários do Reino Unido o visitassem e assistissem ao seu julgamento. A China é um país governado pelo Estado de Direito, disse Wang. Os órgãos judiciais promovem estritamente o tratamento de casos de acordo com a lei, salvaguardando os direitos e interesses legítimos de cidadãos chineses e estrangeiros, acrescentou. Em reunião em Pyongyang, China e Coreia do Norte concordam em fortalecer interesses em comum. A Coreia do Norte e a China concordaram em fortalecer a cooperação tática e defender interesses comuns em encontro de autoridades diplomáticas de ambos os países, disse a agência de notícias oficial do Norte, KCNA. As medidas aconteceram durante a reunião da ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Chon Son-hui, com o vice-ministro das Relações Exteriores da China, Sun Weidong, na sexta-feira, de acordo com a mídia. Pequim afirmou que os dois países se comprometeriam a fortalecer as comunicações estratégicas em todos os níveis e reafirmar a postura inabalável sobre o aprofundamento dos laços, enquanto Sun se reunia com seu homólogo norte-coreano, Baek Yong-un, em Pyongyang. Em 26 de janeiro de 2024, o vice-chanceler chinês Sun Weidong manteve consultas com o vice-chanceler da Coreia do Norte, Baek Maegong-hu, em Pyongyang, e fez uma visita de cortesia à chanceler Chu Song-hui. Sun chegou quinta-feira à capital norte-coreana, passando pela cidade de Sinuiju, na fronteira dos dois países. Dias antes, Song-hui se encontrou com o presidente Vladimir Putin, o chanceler russo Sergei Lavrov, em Moscou, no que caracterizou a última troca entre o Norte, a China e a Rússia, ao mesmo tempo que o confronto com os Estados Unidos e a Coreia do Norte se intensifica. A Coreia do Norte melhorou dramaticamente os seus laços com os dois membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e aliados tradicionais, que se posicionaram ao lado de Pyongyang à medida que este acelera o desenvolvimento de uma série de armas táticas e estratégicas. Pequim e Moscou recusam-se desde 2017 a juntar-se à imposição de mais sanções contra a Coreia do Norte, apoiando a posição do governo de Kim Jong-un de que o país está exercendo seu direito à autodefesa. Propaganda contra a Rússia e a China não funciona na África, avalia especialista. Após receber uma visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, o ministro das Relações Exteriores da Nigéria, Yusuf Tugar, declarou que o país quer se unir ao BRICS. Para o jornalista e cientista político nigeriano Modibo Kawu, a declaração reforçou o desejo da nação africana de se manter independente na área internacional. Kawu, que chefiou a Comissão Nacional de Radiodifusão da Nigéria, discutiu o papel que o Ocidente vem desempenhando na África para impedir que o continente se aproxime das potências emergentes mundiais como a Rússia, China e Índia. Segundo Kawu, a
A ideia de aderir ao BRICS é muito popular no país e os esforços dos Estados Unidos, como a visita de Blinken, não influenciarão nessa decisão. Os nigerianos querem fazer parte da nova ordem mundial. Essa nova ordem será multipolar e permitirá o desenvolvimento das economias dos países, tanto do mundo em desenvolvimento como do mundo desenvolvido, avaliou. O especialista sublinhou que fazer parte da nova ordem mundial é crítico para o país, já que no passado a Nigéria rumou caminhos que lhe foram impostos pela ordem mundial neoliberal, o que afetou negativamente o desenvolvimento do país. Se não fizermos parte dessa nova ordem multipolar, teremos problemas. É por isso que é muito importante que a Nigéria faça parte do BRICS. O presidente de Uganda, Museveni, recentemente acusou alguns países de utilizar o progresso tecnológico para reprimir nações que têm valores diferentes. O líder ugandense se referia aos Estados Unidos e à suspensão dos benefícios econômicos oferecidos pela Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, que beneficiava países como Níger, Uganda e República Centro-Africana. Essa ideia de sancionar continuamente os países já não vai funcionar, destacou Kaul. Vão surgir oportunidades para as pessoas fazerem escolhas diferentes em termos de parceiros de desenvolvimento, em termos de agendas de desenvolvimento, em termos de relações no sistema internacional. E isso é algo claro para as pessoas em diferentes partes do continente africano. O cientista político afirmou ainda que a geração mais jovem está farta de um continente sustentado pelos legados do colonialismo e o neocolonialismo e querem ver o crescimento de suas pátrias. Nesse sentido, países como Brasil, Índia, China, Rússia e Irã, apesar das sanções ocidentais, estão se unindo para fornecer uma nova plataforma de desenvolvimento para o mundo. A África quer fazer parte dessa nova ordem mundial, destacou. Queremos fazer parte de um mundo de progresso, um mundo onde possamos ter este enorme talento de jovens africanos altamente qualificados, fazer parte de um processo de desenvolvimento que utiliza os recursos da África para trabalhar para a África. Para Kaul. Essa questão está no cerne do declínio da influência do Ocidente na África. Centenas de anos de escravidão, colonialismo e a atual exploração dos recursos naturais. Temos a memória de uma relação que não funcionou para nós, uma relação que nos manteve subdesenvolvidos. Este é o pano de fundo, a base pela qual o mundo ocidental já não é tão popular na África. Os países do BRICS, pelo contrário, não exploraram a África e têm ajudado os países africanos no seu desenvolvimento. Além disso, a União Soviética participou nas lutas da libertação do continente. É por isso que, na opinião de Kaul, toda a propaganda contra a Rússia, contra a China, nunca ressoou no povo africano. Crise fronteiriça fomenta o separatismo no Texas. A crise migratória dos Estados Unidos está atingindo níveis extremamente preocupantes, colocando em risco a integridade territorial do país. Em reação aos problemas nas fronteiras do estado do Texas, tomou recentemente uma importante iniciativa, recusando-se a cumprir ordens do governo federal e publicando um documento que poderia ser o primeiro passo para a separação da região. O governador do Texas, Greg Abbott, publicou uma carta em 24 de janeiro afirmando que o Pacto Federal Americano foi quebrado por Washington, devido à inércia do governo em resolver a crise fronteiriça. Ele afirmou que o estado do Texas tomará todas as medidas necessárias para evitar o agravamento da crise, não obedecerá nenhuma ordem do governo federal ou da Suprema Corte que exija um recuo dos esforços para deter a invasão. Abbott acusou formalmente o governo Biden de negligenciar a crise até violar as leis de imigração dos Estados Unidos. Isto, na sua opinião, é motivo suficiente para reivindicar a ruptura do Pacto de Integração Nacional, podendo os estados passar a poder agir livremente e individualmente para resolver os seus problemas internos. O governo federal quebrou o pacto entre os Estados Unidos e os estados. O poder executivo dos Estados Unidos tem o dever constitucional de fazer cumprir as leis federais que protegem os estados, incluindo as leis de imigração em vigor neste momento. O presidente Biden recusou-se a fazer cumprir essas leis e até as violou. Disse, acrescentando, já declarei uma invasão para invocar a autoridade constitucional do Texas para se defender e proteger. Essa autoridade é a lei suprema do país e substitui qualquer estatutos federais. Na verdade, este tipo de situação no Texas já era esperada. Poucos dias antes, Abbott publica sua carta. A Suprema Corte decidiu que os agentes de patrulha fronteiriça deveriam remover as barreiras instaladas pelos texanos para impedir a entrada de imigrantes. A crise vem aumentando na região desde o início de janeiro, quando os soldados da Guarda Nacional do Texas proibiram as autoridades federais de irem à fronteira, a fim de impedir que permitisse a entrada de mais imigrantes. Este conflito entre as autoridades locais e federais gerou uma atmosfera de polarização e descontentamento que culminou na recente declaração da Abbott. O governador está firme na sua decisão de que as tropas do estado do Texas continuarão a proteger as fronteiras e a impedir a entrada de imigrantes, independentemente de qualquer decisão de Washington sobre o assunto. Como é sábio, o descaso no combate à imigração ilegal tem sido um dos principais aspectos da administração Biden desde a sua posse.
tanto por razões ideológicas, dada a mentalidade ultraliberal de Biden, como pela sua incompetência administrativa. O presidente tem sido incapaz de tomar decisões eficazes relativamente ao problema da entrada desenfreada de imigrantes no país. A imigração causou uma série de problemas graves em estados próximos da fronteira. Um inquérito recente realizado pela Rasmussen Report revelou que 2/3 dos cidadãos americanos consideram a atual crise migratória uma verdadeira invasão, que coloca em risco a soberania nacional dos Estados Unidos. Por ser um estado fronteiriço, o Texas é uma das regiões mais afetadas por esta invasão, razão pela qual o governo local decidiu agir de forma independente para enfrentar a crise. As consequências desse tipo de situação podem ser devastadoras para os Estados Unidos. Sabe-se que os sentimentos separatistas são comuns na região sul do país desde a Guerra Civil. Existem muitos movimentos no Texas e em estados próximos que exigem abertamente a separação de Washington, formando assim novos países. Estas organizações e agendas são fortalecidas pelo enorme potencial econômico da região, com áreas produtoras de petróleo que poderiam gerar riqueza e soberania econômica para os novos países, caso realmente houvesse uma separação. Agora os americanos estão vendo um aumento nesta tendência. A medida de aborto não é totalmente separatista, mas é um ato que mostra às autoridades americanas que a unidade nacional pode ser quebrada, se esta for a única alternativa que resta para defender os interesses dos estados. Assim, a Bush desafiou o governo federal e mostrou-se que os Estados Unidos estão numa situação delicada, com a administração Biden a precisar de tomar medidas urgentes para evitar que a agenda separatista avance. Na verdade, o caso mostra como Washington precisa urgentemente parar de se envolver em conflitos no exterior, passando a prestar atenção à sua própria situação interna. Os relatórios de inteligência americana alertaram há anos sobre a possibilidade de uma guerra civil no país como resultado de tensões raciais e migratórias, se o governo americano não tomar medidas excepcionais para resolver de uma vez por todas a situação nas fronteiras. A fragmentação territorial dos Estados Unidos torna-se inevitável.